Como prometido, eu vou ensinar você a colocar seus primeiros códigos em Python dentro da nossa placa PicoED e já começar então a fazer seus primeiros projetos. Neste vídeo nós vamos usar a linguagem CircuitPython e o aplicativo que vamos usar para programar é chamado Tony. E em 4 passos, sim, 4 passos eu vou ensinar você a colocar seus primeiros códigos aqui e começar já a se divertir com essa incrível plaquinha. Então, se você está perdendo esta série de vídeos tutoriais, provavelmente é porque você ainda não é inscrito aqui no canal. Então agora aproveite esse momento para clicar no botão aqui embaixo e se inscrever e não perder mais nenhum conteúdo. Bora aprender? Então vem comigo! Passo 1. Primeiro procuramos o site tony.org para fazer o download do nosso aplicativo, onde nós vamos digitar os nossos códigos e fazer as gravações. Aqui nós estamos na versão 4.0.1, que é a que eu vou baixar para o meu sistema operacional, que é 64 bits Windows. Então você escolhe aí qual é o seu sistema operacional e é só fazer o download normalmente como qualquer outro que você já fez. Terminado o download, você vai fazer a instalação, que também é bem simples. Basta clicar aqui nos botões de prosseguir e seguir as instruções que vão sendo dadas. Não precisa marcar nem desmarcar nada nessas configurações. É bem tranquilo de fazer e então é só esperar terminar a instalação. E não se preocupe que os links usados aqui eu vou deixar na descrição do vídeo aqui abaixo. Terminada a instalação, nós já temos aqui o ícone na área de trabalho e nós vamos abrir e fazer então agora a segunda etapa, que é a primeira configuração. E para que a aparência do seu aplicativo fique idêntica à minha, você precisa vir aqui no menu Visualizar e deixar marcadas as opções Arquivos e Shell. Passo 2. Agora nós fazemos a configuração da IDE Tony para a nossa placa PicoED. Nós vamos em Ferramentas, Opções, onde também nós podemos escolher a linguagem do nosso sistema. Eu coloquei em português BR. Mas a aba principal que nós precisamos mexer aqui é o interpretador. É nessa aba que a gente vai marcar CircuitPython Generic e deixar aqui a opção Tente detectar a porta automaticamente. Todo o restante nós deixamos como está marcado e clicamos em OK. Passo 3. O terceiro passo agora é nós baixarmos o código firmware, que será salvo dentro da nossa placa PicoED. Nós abrimos então aqui este link e fazemos o download deste código. Eu vou usar aqui o CircuitPython 8.0.1 Beta, que para mim funcionou normalmente aqui. Mas se der algum problema, você volta aqui na página e tenta usar uma outra versão, talvez mais antiga. Memorize o local onde foi baixado esse arquivo, porque nós vamos precisar achar esse arquivo logo a seguir. Agora nós vamos pegar a PicoED e usar o botão Boot Cell que fica atrás da placa. Com o cabo já conectado nela, nós vamos segurar e manter pressionado o botão Boot Cell e só então, sem soltar, plugar a outra ponta do cabo na porta USB do nosso computador. Note que vão aparecendo algumas mensagens e surgirá uma nova unidade de disco, como se fosse um pendrive. Só o que temos que fazer agora é colocar o arquivo firmware baixado dentro de nossa unidade, que no meu caso aqui foi a G. E tem diversas formas de fazer isso, e a mais rápida é arrastando e soltando diretamente em cima da unidade da PicoED que surgiu aqui. A PicoED vai reinicializar sozinha depois do processo e trocará o nome para CircuitPy, indicando que agora está pronta para começarmos a programar nela. Voltando ao aplicativo do Tony, nós podemos ver que dentro de nossa nova unidade CircuitPy já temos arquivos gravados. Entre eles temos um arquivo chamado picoed.py, responsável por entender todos os comandos que a gente mandar para ela. Então tome muito cuidado para nunca apagar esse arquivo aqui dentro do Drive, senão você terá que repetir todo esse processo desde o começo. E antes da gente continuar para o próximo passo, eu acho que você pode ter esquecido de dar o joinha aqui no vídeo, né? Então confere aí se já deu o joinha, se não deu, já capricha no like. E vamos continuar aqui com a nossa aulinha. Passo 4. É agora que nós vamos testar se tudo deu certo na PicoED usando 2 códigos exemplo aqui. Inicialmente nós vamos certificar de que está conectada e pronta para ser programada. Então desconecte o cabo USB e conecte novamente para garantir. Preste atenção na janela Shell bem abaixo, nas mensagens que aparecem nela. Notem a mensagem com o nome do firmware que acabamos de instalar na PicoED. Caso essa mensagem ela não esteja aparecendo, você deve apertar no botão Stop aqui em cima para ela reinicializar e essa mensagem aparecer, estabelecer a conexão. Eu já deletei aqui alguns arquivos que eu estava testando, nós vamos criar um novo a partir do zero. Certifique-se que o drive CircuitPy aparece aqui nos arquivos.
Nós vamos aqui copiar o nosso primeiro código, que eu já deixei salvo, e você já nota como são os comentários e como são os textos aqui quando a gente digita o código. Toda vez que um código é digitado ou alterado, nós podemos clicar no ícone de salvar para carregar na placa ou salvar no nosso computador. Assim que o arquivo estiver salvo, basta clicar no ícone de correr, play, que o código vai estar funcionando, como vocês podem ver aqui. Essa é uma maneira de testar rapidamente os nossos códigos diretamente na placa quando ela está conectada no nosso computador. Agora eu vou apagar esse código e nós vamos carregar um outro que faz algo semelhante, só que desta vez a gente vai ver nossa tela display de LED 7x17 funcionando na prática. E esse novo código aqui, ele também tem uma variável chamada times, e também nós temos um comando display.show, que é para usarmos então a nossa matriz de LED. E no laço a gente tem que, ao apertar o botão A, nós vamos descontar 1, e ao apertar o botão B, nós vamos somar 1. Ou seja, na tela nós vamos ter os números variando para mais ou para menos conforme a gente aperta os botões. E antes de ver os resultados, eu preciso lembrar você de duas coisas muito importantes. Primeiro, que este tutorial é para mostrar para você como fazer a primeira brincadeira e conhecer o uso da PicoED usando CircuitPython. Tem detalhes aqui para aprender que só cabem em outro vídeo, então espero que você continue me acompanhando nos próximos tutoriais. A segunda coisa é que as perguntas e sugestões que você colocar nos comentários desse vídeo são muito importantes para a sequência desses tutoriais. Nesse projeto, quando eu fizer novos vídeos ensinando outras coisas, são essas perguntas e comentários que eu vou levar em consideração. Então, o teu comentário aqui ele é muito importante. Então não seja tímido e diz aí o que está achando do projeto, o que você está achando dessa placa, o que você não está entendendo ou que tipos de projeto você gostaria de ver. Quem já me segue aqui sabe que eu não deixo comentários sem respostas, beleza? Então vamos rodar aqui o código para você ver em tempo real como ele está funcionando. Lindona, né? E eu espero que, como eu, você também esteja se divertindo com esses novos projetos aqui. Então, continua aqui comigo, dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai ser sugerido aqui do lado, ou confere outros aqui no canal. Te vejo, então, no próximo vídeo. Até lá!